Amém. Amém? Amém. Estão todos bem? Nós vamos já começar na palavra, porque a gente não tem tempo para perder tempo. Então vamos ouvir a mensagem. Gênesis capítulo 18, do versículo 1 ao 4. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora uma pouca d'água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Amém. Agradecemos, Senhor, pela grande oportunidade da vida. Viver nesse dia é muito bom. É o lado que nós estamos vivendo. É o lado que a palavra está cortando e dando vida. É muito bom. Mas o outro lado deste dia é o lado da morte. É o lado da falta de revelação, falta de luz. Mas, Senhor, muito obrigado por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Lavando os pés de Deus. Vamos meditar nesta reunião sobre isto. Talvez você ainda não pensou quão profundo é o lava-pés. E importante para todos nós. Isto no tempo de Abraão já aconteceu uma vez. E aconteceu com Cristo. E aconteceu com o irmão Brana. Nós temos que ver, no decorrer do tempo, por onde Deus passou. E quando Deus aparece, ele não é diferente dos outros. Ele é homem. Ele não tem parecer nem formosura. A gente sabe que o próprio irmão Brana, mesmo como americano, não era tão grande. Mas o que estava vivendo ali é tão grande. A operação de Deus em um corpo. Deus atuando em um ser humano. Isto, para nós, é muito importante. Eu estava pensando nisso, lavando os seus pés. Abraão teve este privilégio. Maria teve este privilégio. E o povo dos Estados Unidos teve também este privilégio. Abraão o identificou. Maria o identificou. E o povo dos Estados Unidos? Será que o identificou? Emameda, que foi tido como uma das melhores esposas
um grande exemplo, o identificou. Perdeu essa identificação um dia, sofreu muitos anos. O aconchego, a liberdade, muitas vezes dá uma falta de respeito e aquilo você sofre. Depois você pode ir no médico, tratar, não vai adiantar nada. Muitos anos de medicina vai usar para você simplesmente saber que faltou identificar Deus. É verdade. Então, muito sofrimento, nós devemos aprender isto. Muito sofrimento é isso daí. Falta de identificação. Não identifica Deus na mulher, não identifica Deus no marido, não identifica Deus no pastor. Pastor não identifica Deus nos membros. Então, aí vamos à medicina. E toma injeção. Toma remédio. Vai resolver. Tem um espaço de tempo que você tem que pagar o preço da falta de identificação ao que Deus faz. Porque se Deus viesse mostrar assim, olha, você está vendo, eu sou diferente, uma luz. Ele é um homem, sempre quando ele vê um homem, não tem diferença. Abraão viu, eu sei quem é ele. Viu 3 e diz, não é o Senhor. Você pode ver vários. As pessoas dizem, eu não sei qual religião é verdadeira, tem tantas. O eleito identifica. Uns dizem, eu não sei quem está com a verdade, tem tantos que pregam essa mensagem, o eleito identifica. Amém. O eleito não tem essa preocupação. Assim seja. Ele conhece, ele tem uma identidade e ele conhece a identidade dos outros. Ele sabe o que ele está fazendo. Então é um tempo muito tremendo quando Deus está trabalhando e nós conseguimos o identificar. Se não conseguimos, nós vamos sofrer. Não é praga, não, isso é real. Isso é normal. A Bíblia diz aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. E se há um povo que vai ceifar, é o povo da mensagem. Se você semeia fé, no que William Branham revelou, você vai colher fardo cheio. Mas se semeia incredulidade, acha isso não cumpriu, ele não fez isso, ele não fez aquilo, você vai colher caminhões cheios também de incredulidade. Certo? Então vai pagar o preço. Um lugar bom para se pagar preço é a grande tribulação. Lugar onde o povo que espera arrebatamento vai pagar o preço. Todo mundo está esperando arrebatamento. Você conversa com essas pessoas evangélicas, todas elas não esperavam a vinda do Filho do Homem. Mas arrebatamento, todo mundo espera. Todo crente prega isso. Jesus vai vir arrebatar a igreja. Mas eles nunca souberam que antes de arrebatar a igreja, Jesus ia vir em carne. Deus estaria aqui andando em 2 pés, comendo, bebendo. Isso eles não sabem. Nunca puderam identificar. Em lugar algum. A gente esteve no meio deles, nunca conseguiram identificar. Agora, dentro da mensagem, falta de identificação, eles não identificam os trovões na mensagem. Os selos revelados, eles não conseguem identificar na mensagem. Agora, sabe por que não conseguem? Porque eles também não têm nenhuma identificação na mensagem. Os pentecostais e os crentes nominais não identificam o batismo em nome de Jesus Cristo na Bíblia. Mas é porque eles não têm identificação na Bíblia. Se eles tivessem, aquilo, um abismo chama outro abismo. Mas eles não têm um abismo de fé para chamar outro abismo de fé, de revelação. Então, se não tem, tem um abismo de incredulidade e chama outro abismo de incredulidade. E as pessoas que duvidam sempre caminham juntas.
E os crentes também. Isso é uma obrigação porque eles identificam com quem você anda. William Branham diz, deixe-me falar com uma pessoa por 2 minutos e eu lhe direi que classe de espírito ela tem. Na hora que você dorme com a mulher, não sabe que classe de espírito essa mulher tem? A mulher dorme com o marido, não sabe que classe de espírito esse marido tem. Ah, me enganou. Dormiu com ele tanto tempo, não sabe que classe de espírito. William Branham diz 2 minutos só. Então a gente está faltando muita identificação, a gente não tem percepção das coisas, está faltando Deus. Quando se tem Deus, se identifica Deus. Se não tem, você não pode identificar Deus. Como identificar Deus se você não tem Deus? Como identificá-lo se você não veio dele? Como lavar os pés de Deus se você não sabe quem ele é? Irmãos, tem que ter revelação das coisas. A gente não tem que assistir igreja. A gente não tem que dar a mão em companheirismo. Obrigado, Senhor. Isso tudo é bom. O irmão Branham pregou companheirismo, que é coisa melhor. Mas o companheirismo, quando o irmão Branham prega, ele te leva a Deus primeiro. Se você não tem companheirismo com Deus, não adianta ter companheirismo com os outros. Amém, Jesus. As pessoas têm muito companheirismo, calor humano, mas não tem calor divino. Falta-lhe o principal. Falta o principal. Tem homem que é muito bom para outras mulheres, mas para a mulher dele não. Meu Deus do céu, a coisa está ficando feia. É, a questão, são as coisas que são realidade. Tem mulher que... É verdade, meu Deus. É verdade, meu Deus. Conversa com os outros, você deve pensar, isso daqui é uma boa mulher. Irmão Branham também pensou. Muito obrigado, irmão Branham. Uma boa mensagem que você pregou. Irmão Branham disse, essa daqui deve ser uma boa crente. Encontrou com outro irmão. Você conhece? Não. É a maior fofoqueira. Aí, irmão Branham diz, eu esqueci de falar do pecado da língua. Por isso que ela disse, muito obrigado. Se você não condena o pecado que a pessoa está, ela diz, oh, você é uma bênção, você é um anjo. Mas você mexeu no pecado dela, você é um demônio. Não mexeu no pecado delas, você é ungido. Oh, Deus te mandou aqui. Principalmente se for para me curar. Deus te mandou aqui. Mas se abrir mesmo a palavra e mostrar a verdade para ela, aí eu pensava que era Deus. Foi Deus que te mandou aqui, não. Irmãos, eu acho que cada filho de Deus tem que ter esta facilidade para identificar onde Deus está e conversar com Ele. Se você ver 3, você tem condição de identificar que um é Deus, 2 não é. Abraão teve. William Branham veio e falou de 2 e não falou do terceiro. Você tem nas mensagens todo mundo Branham. Eu vou ler um que ele falou do terceiro, mas ele falou mais, foi só de 2. Billy Graham e Oral Roberts. Ele falou muito. Mas e onde está aquele outro? Ele não falava, sou eu. A igreja tinha que identificar. Amém. Tinha que olhar e falar, está aí falando no púlpito. Ele está aqui. Mas era difícil para as pessoas perceber. Porque se perceber, quem revelou a palavra, quem abriu os selos, foi Cristo. Os selos é Cristo. Está escrito na própria mensagem. Ele abre o que ele é. Ele é um mistério e ele abre. Mas ele sempre, para abrir o mistério, ele tem que estar num homem que é um mistério para os outros. Irmão Branham não era aquele que era conhecido por todo mundo, conhecido por milagres. O dia que ele revelou a palavra, nem a África, na miséria, não queria ele. Queria ele para curar seus doentes. Nós queremos Deus em casa para curar nossas feridas, mas nós lavar o pé dele, não.
ajoelhar aos pés dele, se submeter às suas ordenanças, aos seus ensinos, seus ensinamentos, suas correções. Mas vem cá, Jesus, cura minhas feridas. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é salvador. Vem cá, me salva. Me salva. Mas não dita normas para mim, não. Só me salva. Estou com a vontade de ser salvo e ir para o céu. Não digo o que eu tenho que fazer, não. Não corrija minha roupa. Não mexa comigo. Jesus, gosto muito do Senhor, mas não mexe comigo, não. Eu gosto do Senhor. E eu também gosto de você. E aquele que eu gosto, eu bato. Porque qual pai que ama seu filho que não corrige? Diz São Paulo. Então, para mim encerrar essa primeira parte, eu quero que vocês guardem bem que o sofrimento das pessoas deveria identificar para elas: estou em falha com Deus. Estou em falha com a esposa. Aleluia. Estou em falha com o marido. Tem que pensar nisso. Nós estamos numa era de muitas doenças, mas tem doença demais nas mulheres. Tem doença que você não descobre o que é. Aí o médico diz, é depressão. É um demônio chamado depressão. Então, ela vive deprimida. Se você soltar, talvez ela não vai ficar tão deprimida. Se você começar a segurar, aí dá depressão, até nos animais, que ficam aprisionados. Se você solta, acabou a depressão, acabou. Agora sim. Agora eu posso andar. O José morreu, agora eu posso sair. Estou livre agora. Sarou? Sarei. Faltava ele morrer, então. Te prendia, te amarrava. Você quer ser solta. Agora, solta para quê? A igreja quer ser livre para quê? Ela quer ser livre para vir a palavra, ler, viver a palavra, respeitar a palavra, se submeter à palavra. Porque toda mulher casada, ela é livre. Ela é livre porque ela faz o que o marido quer e o que ela quer junto com o marido. Ela não fala por si própria, ela fala o que o marido fala. Ela não trata por si mesma. Não. Ela tem que ouvir o marido. O que você diz, filho? O que você diz, querido? Vamos fazer assim. Aí ela diz amém, ou emburra, fica triste. Aí você vai a convence daquilo e ela se submete àquilo. Eu não sei se esse tipo de igreja existe com Jesus. A igreja de Jesus, ele falou, amém. Agora, a era que nós vivemos, nós temos que entender, a era que nós vivemos é que mata as mulheres. É o tempo que nós vivemos. No tempo que elas não tinham liberdade, o profeta diz, desde quando deu a liberdade delas votarem, então, aí você não segura mais. Só de dar liberdade de votar. O filho, quando ele tem a liberdade de fazer aquilo sozinho, daí não quer respeitar pai mais. Ele começou a falar grosso um pouquinho, deu os primeiros penugem nele assim. Ele já acha que... A filha, a hora que ela percebe, eu virei moça. Então agora eu já sou. Mamãe pode falar, não... Ela precisa de experiência, mas ela acha que já é, que ela tem, que não quer escutar mais ninguém. Se torna difícil. É o espírito da era que nós vivemos. A igreja é do mesmo jeito. A igreja da era é um retrato. As mulheres, o profeta diz, é o retrato da igreja. Você olha na mulher, você já sabe que tipo de igreja é. Só olhar nas mulheres na igreja, que tipo de igreja é essa? Então você vê o tipo de mulher hoje é o espírito da era que nós estamos vivendo. E esta era, ela vai até o rápido. A era da desobediência, a era da cegueira, da nudez, do desrespeito, a era que põe o marido para fora, fecha a porta e ele fica ali, estou à porta e bato. Eu tenho 7 trovões revelados para você.
Eu tenho 7 selos revelados. Eu tenho o cordeiro que converteu em leão para você. Não, ela fechou a porta. Ela é uma Laodiceia. Então, a gente culpa, na verdade, as mulheres, mas você tem que saber que é o espírito do dia. É o espírito do dia. Não é que as irmãs são más, não. É só aquelas que deixam o espírito do dia as ungir. Certo? Toda irmã é boazinha. Se não deixar o espírito do dia ungí-la. E todo homem é bom. É só não deixar Satanás ungí-lo. Tem tanta unção hoje que é derramada de Satanás. E tem, por quê? Porque tem a maior unção que Deus derramou sobre a igreja. Você espera algo mais? Não tem. Quem fala que tem, te engana. Não tem mais. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á. Então acabou. O 7º anjo foi William Branham. Veio e tocou a trombeta, que é a sua mensagem. Sua mensagem são os selos revelados. Se você quer conhecer a mensagem do 7º anjo, leia os selos. Dos selos até 65. Então por que não as antes? As anteriores são corrigidas por estas. Você vai na mensagem, o profeta do século XX, está escrito ali. O irmão Branham teve que corrigir muitas coisas que ele pregou antes. E nós temos que entender que nós fizemos muitas coisas antes dos selos e que agora na terceira etapa, quando a revelação chega, tem que corrigir aquilo. Amém. Você volta lá e corrige. Nós temos que ter condição para corrigir, para acertar. Sabe por que Deus foi com o irmão Branham? Ele tinha coragem de confessar seus erros. Eu vim aqui dizer para os senhores advogados que eu errei, eu pequei, eu estava em casa, corri para o fundo do quintal e mandei minha mulher falar para vocês que eu não estava em casa, mas eu vim aqui confessar para vocês. Branham, profeta. Ah, mas Deus permitiu aquilo porque tinha gente que ouvia o profeta e não tropeçava naquilo. Eles disseram, irmão Branham, nós sempre cremos em ti, agora creremos muito mais, porque você é um homem que sempre está corrigindo suas falhas. Agora tem gente que não corrige mesmo. Tem gente que faz coisa errada e diz, é isso e acabou. Está tudo errado e você pode dizer para eles, ó, pega os crentes da mensagem e diz para eles, os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Quantos parágrafos você quer que eu mostre? Se eu te der 3 testemunhos, já está bom? Ou você quer mais? Só 3, eu acho que 3 está bom, porque a Bíblia diz que é 3. 2 ou 3 está bom, certo? Era fácil, mas se falar para eles, eles não vão querer também. Ah, não, nós já temos, nós já sabemos, mas vocês têm que voltar atrás e corrigir o que vocês pregaram, que o William Branham não revelou os 7 trovões, e aqui está escrito que está revelado. Ele diz, os trovões foram revelados nos selos. Vamos só dizer aquilo que você já sabe, mas outras pessoas vão ouvir. Perguntas e respostas número 478, o desvelar de Deus 273 a 278. Tá bom? Você chega ali, toma, está revelado? Está. Está tudo revelado, tudo claro. Tem muitas escrituras do profeta, que a mensagem do profeta é a Bíblia revelada. A Bíblia é um livro selado, com 7 selos. E não adianta intérprete. O próprio irmão Branham tentou interpretar a Bíblia até 63 e ele teve que voltar atrás, depois quando Deus a interpretou, porque Deus é seu próprio intérprete, aí ele vem e prega, Deus é seu próprio intérprete, porque o irmão Branham tentou interpretar ela antes e depois teve que vir falar para os irmãos. Aí eu pensava que esse cavaleiro aqui era o Espírito Santo. Ele estava a mais de 1 milhão de milhas de distância com a interpretação dele, ele como profeta. Mas ele tinha coragem de voltar atrás e dizer, irmãos, não é o Espírito Santo, não, é o anticristo. Cada pastor, cada pregador deveria voltar atrás e dizer, irmãos, eu preguei que a terceira etapa vai acontecer. Eu preguei isto, mas eu quero agora avisar vocês que eu estou consertando, a terceira etapa já passou. Os ungidos dos últimos dias, 262, até na contracapa o irmão José colocou lá. Deve ter sido por inspiração.
Na contracapa está lá. O parágrafo 262, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Seria o suficiente. Irmãos, eu estou consertando, mas vê se os pastores voltam atrás, os membros mesmo, vê se eles voltam atrás, diz, eu estou confessando que eu preguei errado. Seria a mesma coisa que o William Branham diz, eu menti. Eu estou aqui, meus senhores advogados, dizendo para vocês que eu fiz a coisa errada. Agora, por ser um homem de Deus, eu fui orar para uma criança e Deus me condenou, dizendo, eu não posso ouvir sua oração. E depois você prega errado, você faz tanta coisa e diz, Deus está comigo, Deus está me respondendo. Isso é falta de eleição. Quando você faz uma coisa errada, o Espírito Santo é obrigado a vir falar com você, dizer, você está errado, não vou te escutar não. Foi isso que Deus falou para o irmão Branham. Não posso te responder. Ele teve que largar, eu não sei o que ele fez, não contou tudo. Deve ter deixado a criança ali com a mãe. Foi lá nos advogados, acertou para voltar e orar para a criança. Ele não terminou nem de orar, porque ele pegou a criança para orar, sentiu condenado. Falhei. Deus falou que não vai me ouvir. Qual pregador tem coragem de falar isso? O povo vai largar dele, vai largar de dar dízimo para ele. É verdade, irmão, é verdade. Deus falou que não vai me ouvir. Eu tenho que consertar isso. Eles não vão consertar. Não vão consertar. Se o irmão Branham pregou os ungidos dos últimos dias, diz, vocês pensam que estas denominações voltarão atrás e consertarão? Diz, é assim diz o Senhor, eles não farão. Você pensa que esses pastores vão voltar atrás? Aí eu estou esperando o meu pastor lá aceitar. Rapaz, você que não dá um jeito de espirrar não, rapaz. Você vai esperar seu pastor. Eu tenho um membro lá que é muito consagrado, ele ora, ele jejua, ele tem visão. Por que ele não teve a visão da tenda? Por que ele não viu a visão da tenda, onde foi revelado os selos? Ele tem tanta visão. Diz aí, a igreja fica emotiva. Fulano tem visão. Vocês vêm cá me escutar, não sei para quê, porque eu não tenho essas coisas. Graças a Deus. E eu não venho aqui para dizer para vocês, olha, irmãos, uma grande coisa vai acontecer, porque os pregadores é bom. Fecha os olhos para você ver, vai acontecer uma grande coisa. Pode ficar de olho aberto mesmo. Já aconteceu tudo. Amém, amém, aleluia. Amém. Se não aconteceu, William Branham não foi profeta. Deus falhou. E é o que ele não pode fazer. Deus nunca falha. Amém. Tudo está revelado, tudo está claro. Mas você tem que identificar esse Deus. Tem que identificar onde ele está, com quem ele está. Ele está na palavra. Deus é a palavra. Agora, não importa quem seja. Se não tiver esta revelação e você está com a pessoa, você vai para onde a pessoa vai. Não, eu estou lá, mas eu não me compatuo com os erros deles. Tem muita gente que está na denominação dizendo assim, eu estou lá, eles falam em 3, mas eu creio num só. Mas você vai para o mesmo lugar. Você não teve coragem de decisão. Tem gente que não tem capacidade de decidir. Você tem capacidade de decidir. Olha, eu creio nisto. Pode complicar o mundo inteiro. Eu creio nisto. A pessoa pode, irmão, crer na coisa errada, mas ela tem que dizer, eu creio nisso. E você pode tentar e não tem jeito de dobrar aquela pessoa, porque ela crê errado mesmo. Não tem jeito, ela tem unção para aquilo. E você é a mesma coisa. Se você tem a crença certa, pode qualquer um vir tentar você mudar sua mente, não tem jeito de mudar. Aquilo ali já está lá dentro. Você tem uma unção, essa unção desceu. Quando a unção dos trovões desce, você sabe onde está. A festa das trombetas 58, ele diz, tudo foi revelado. Ali está tudo revelado. E as pessoas ainda estão esperando, irmãos, ainda vai haver um grande estrondo. Eles não ouviram o estrondo. Não tem estrondo para dar mais, não. Eles estão esperando até um estrondo que afunde a Califórnia para algo suceder.
Não. O profeta não está aqui na terra. E você está esperando os estrondos, tudo que tinha que acontecer, foi no tempo de Mombrana. Qualquer dia desse eu vou pregar pedra, sobre pedra. Me veio enquanto estava viajando, ele sabe a palavra, pedra. Mas as pessoas nunca perceberam, pedras rolaram da montanha e eles levaram pedra para casa. Serviam para balança, para tudo, para enfeite. Mas eles não sabiam o que era aquilo. E foi o estrondo que deu. O estrondo foi tão grande naquela montanha que rebentou a rocha. A revelação veio tudo em pedacinho. Você pode pegá-la agora e levar para casa. Aleluia! Era uma rocha que ninguém podia mover, mas o grande estrondo que deu no Monte Pôr do Sol explodiu aquilo ali. E as rochas, as pedras, rolaram e o povo parava e catava pedra sem ser crente, levava pedra. Tem gente que leva mensagem para casa sem crer nela. Leva uma pedra que é uma revelação, ele leva para casa sem crer, mas ele leva para casa, ele tem em casa. Você tem a Bíblia, é uma pedra, é uma revelação tremenda. É a revelação de Jesus Cristo chamado pelo profeta. A Bíblia. Mas as pessoas levam para casa, mas não sabem nada. O grande estrondo que deu, irmão Brana falou daquilo antes, contou, isso vai acontecer, Deus mostrou isto, dos anjos, irmão Brana tinha contado isto antes, e vai acontecer isto. A coisa aconteceu e as pessoas não perceberam que aquilo era Deus que tinha descido ali. E quando Deus desce, o que Deus pode fazer? Bom, vocês já sabem disso, mas o irmão Brana diz, olha, irmão, você vai ver a glória de Deus. Agora eles esperaram, a glória de Deus vai ser uma coisa muito maravilhosa. Ele diz, o Alasca quase afundou. A glória de Deus era isso. Ele jogou uma pedra para cima. Irmão, você verá a glória de Deus. Brana falando. Aí as pessoas achavam, vamos ver uma coisa bonita. A glória de Deus, deve ser fogo, é coisa incandescente, assim, muito bonita. Aleluia! Ah, vai chegar. Não. Era pedra rolando. Amém. O Alasca quase afundando. Era a glória de Deus. Você conta por glória de Deus. Ah, irmão, fui curado. Glória a Deus, aleluia. Ninguém, quando escuta uma mensagem que dá um chacoalhão e o coloca no lugar e faz criar vergonha, por roupa. Amém, amém. Ninguém diz, glória, foi a mensagem de Deus, glória a Deus. Eu vi a glória de Deus. Não. Ele só vê glória de Deus quando sarou a coluna, sarou de câncer, assim por... Oh, a glória de Deus. Vocês têm que ver que a terceira etapa mudou tanto ali a glória de Deus, que era cura divina, bênçãos naturais para o físico, agora a glória de Deus era o Alasca afundando. Mas que aquela espada caiu na mão de quem sabia segurá-la, caiu. E só cabia na mão dele. Ele diz, me coube perfeitamente na mão. Hoje eu tenho que pedir, meu Deus, me dá uma mão de profeta para eu aguentar segurar essa mensagem, porque tem tanta coisa para tirar ela da gente, mas com aquela mão profética segura a mensagem. Ele chegou ao ponto de dizer assim, aquela espada me caiu na mão e nós não sabíamos, até que me foi revelado que aquilo é a Bíblia. Era tão simples. Oh, irmãos, a espada, e ele falava dessa espada, as pessoas ficavam esperando. Deve ser uma tremenda coisa que vai cair na mão do profeta. Não, foi a revelação dos trovões. Caiu na mão e coube perfeitamente na mão dele. As pessoas é que não percebiam aquilo. Amém? Tá bom, né? Vamos começar? Amém. Sabe alguma coisa para deixar para vocês aqui sobre lavar os pés de Deus? Tem que ter uma identificação, tem que saber, eu vou lavar os pés de Deus. Jesus mesmo pode dizer, eu não vou lavar os pés de Judas, não. Vai me trair, eu não vou lavar os pés dele. Mas ali não disse que ele não lavou. Ele diz, vocês todos estão limpos. Mas nem todos, porque sabia um que não estava limpo. Aquele que não estava limpo era exatamente o traidor. E não tem água que limpa um traidor. Não tem água que limpa. Você anda com a palavra, eu não vou nem dizer que você vai me trair.
é trair a palavra, trair a revelação. Não tem água que lava um traidor. E os traidores hoje não estão nas denominações. As denominações, eles não são traidores. Eles disseram, nós não cremos nisso. Traidores são aqueles que dizem que crê no profeta, mas não crê no que o profeta revelou. Isso é trair. Judas cria em Jesus, mas não podia admitir que ele fosse tudo aquilo. Eles creem, William Branham, mas não pode ser tudo isso também. Porque vai chegar o ponto, ele vai ser tudo isso. O que é isso? Deus. Eles olhavam, esse homem, nós não te apedrejamos por causa das obras que tu fazes, mas porque, sendo homem, tu estás dizendo que é Deus. É por isso que nós não cremos em ti. Jogamos pedra mesmo. Porque nós estamos vendo que você é um homem. Você está dizendo que é Deus. Por isso que nós te apedrejamos. A questão é isso. Apedreja não é nós. Você pensa que as pessoas que falam contra nós estão falando contra nós? Não tem nada a ver com isso. Eles estão contra a palavra. Contra a palavra. Quem prega contra o batismo em nome de Jesus Cristo está contra nós? Não. Está contra a Bíblia, contra a palavra. Eles não têm revelação. Até o profeta Samuel ficou triste. Esse povo não me escuta, esse povo tem me rejeitado. Deus falou, não é isso não, Samuel. Eles não rejeitaram você não. Eles rejeitaram a mim, para que eu não governe sobre eles. A mim eles rejeitaram. E Jesus, ali no Calvário, foi a mesma coisa. Os judeus disseram, olha, nós não queremos que ele reine sobre nós. Não queremos. E hoje é a mesma coisa da mensagem. Nós não queremos essa revelação de trovão, não. Nós não queremos esse cordeiro que saiu do trono. Nós queremos ele no trono. Se ele estiver no trono, eu quero. Mas que ele saiu, eu não quero. É o espírito de Judas hoje. Se nos dias da voz do sétimo anjo, o cordeiro não podia ficar no trono. Ele ficou nos dias que antecedeu a mensagem do sétimo anjo. Que a mensagem do sétimo anjo é Apocalipse 10. Ali está a mensagem do sétimo anjo. E na mensagem do sétimo anjo, o cordeiro já vem bradando como leão. Você tem que identificar. Você não o identifica, ele vai fazer o quê? Deixa ele. E também não é para você. Isso é para quem identifica. Amém. Tem as pessoas, e Deus toma cada tipo de gente esquisita para o identificar. Meu Deus do céu. O Anás falava, eu tenho 4 gerações limpas. Maria Madalena diz, a minha tudo suja. Mas eu sei quem ele é. E você sabe, Anás. Eu identifico esse homem como filho de Deus. E você diz que ele é Beelzebu. Um murro na boca dela. Quem você vai ouvir? Seu sacerdote? Ou esse nazareno? Com a boca cheia de sangue. Podia falar, eu vou escutar o nazareno. Amém. Você vai bater nele, ele vai ficar com a boca cheia de sangue daqui a pouco também. Mas eu quero escutá-la. Por isso, irmãos, Deus salva um ladrão que o identifica e deixa religiosos para trás. Não vem apenas com vidinha bonita, externa, perante Deus. Não, Deus olha lá dentro. A gente olha do lado de fora e reprova tudo. Samuel olhou e disse, meu Deus do céu. Abinadab vai, o Samar vai, mas essa coisinha esquisita. Só sobrou isso daí? Rei desse tamanho. Meu Deus, o senhor vai envergonhar o povo. Olha o tamanho do homem que é rei. Mas eu vim ungir um rei. Quando apareceu aqueles grandalhões, deve ser esse, senhor. A Bíblia diz que ele ia entornar o chifre. Deus diz, não, eu tenho rejeitado isso daí. Esse cheio de intelecto, esse filho de Quis. Eu tenho rejeitado. Quando acabou tudo, todos os bonitão que estavam em casa,
Acabou seus filhos, Jessé? Ah, tem um ainda. Ele está lá no pasto cuidando das ovelhas. Só ele só. Então manda chamar, porque é ele que o Senhor escolheu, sem ver. Foi esse que o Senhor escolheu. Porque eu vim para ungir um. Esses daqui Deus falou que reprova. Agora, irmãos, um profeta é para isso. Você já pensou bem se eu fosse o Abinadab? Fosse chegando assim perto? E, ó o chifre, com azeite, vai entornar na minha cabeça. Você é rei de Israel. Ei, glória, aleluia. Aí o profeta parava, olhava bem na minha cara, Abinadab. O Senhor te rejeitou. É fácil. A gente olha. Ai, eu senti, arrepiei. Ah, filho. Ei, mas eu tenho grandes propósitos, sou um bom político. Tenho grandes propósitos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso para a igreja, vou fazer aquilo, tudo bem. Então vem o profeta, vamos ungir isso aqui, senhor. Porque o profeta vê por fora. Deus não mostrou para ele por dentro. Deus deixou o profeta ungir o rapaz do jeito que estava. Mas a hora que ele ia ungir, não, você vai ungir errado. Se eu deixar por sua conta, Samuel, nem você vai acertar. Se deixasse pelo carisma de Brana, nem ele acertaria. Deus tinha que entrar em cena, porque o William Branham é bom demais. O Brana é bom. Deus tinha que entrar em cena para poder fazer as coisas. Você acha que irmão Brana quereria que alguém morresse? Ele fez de tudo para aquele rapaz que diz, eu tenho câncer e tuberculose. Ele fez de tudo para o rapaz não morrer. E dizia, você não tem, filho, você não tem nem câncer, nem tuberculose. Mas olha no meu pedido de oração, eu não tenho nada a ver com o seu pedido de oração. Eu já vi que você não tem câncer, nem tuberculose, você não tem nada. Oh, virou para o povo. A telepatia dele não está dando conta. E aí Deus não gosta disso. Aí foi hora. Foi a hora que Deus entrou em cena. Diga para ele, Brana, que agora ele tem câncer e tuberculose. Agora ele tem, eu não tinha, mas agora ele tem. Aí ele caiu de joelho e pediu misericórdia e diz, não tem jeito mais. Juiz. Palavra final, você vai até certo ponto, você não obedece, você rejeita Deus, e Deus está te dando a oportunidade. E você com cara feia, e você entrunfada, acha que está certo, é a sua palavra que manda. Um dia você vai escutar Deus dizer, agora você tem. É muito melhor dizer, eu estava querendo ganhar, enrolar o profeta, mas não dei conta. Mas ele nunca humilhou. Foi dizer que tinha e não tinha. Aí Deus falou, diga para ele que agora ele tem. Tem muitas doenças que nós passamos a obtê-las pela incredulidade. Você ouve a mensagem, sabe que é verdade, e depois você vira contra aquela mensagem. Você não vai sair do médico. O farmacêutico já tem aí. Só vai tomar remédio. Já chama remédio, não é de ator, é só remediar. Você perde a cura. A cura é você ouvir a palavra e dizer, eu creio naquilo que foi dito. Não importa quem mais prega, eu creio na mensagem. Para mim, eu creio na mensagem do profeta. Se vocês pegarem isso daqui, que eu estou pregando, e levarem um filho do profeta, não, eu não creio desse jeito. Esse indivíduo está pregando, eu nunca mandei ele pregar. Para mim é a mesma coisa, não tem nada a ver. Tem a ver com o profeta. Amém. Muito bom a família do profeta, mas não tem nada melhor que o profeta. Amém, aleluia. Amém. Deus escolheu da família de Charles Brana para ser profeta, e da Ela Brana, Deus escolheu William Marion Brana. Você pode ter os demais irmãos do irmão Brana o auxiliando, o ajudando. Deus escolheu da família de William Marion Brana, o William Marion Brana, para profeta.
para revelar a palavra, 7º anjo. Depois não tem mais ninguém. Por isso tem aparecido outro William, dizendo que vai revelar trovão. Vai revelar que trovão já está tudo revelado. Eles não viram. Olha, ele vai revelar a 3ª etapa, o 7º selo. Eles não viram, o 7º selo estava ali. Era o William Branham. Talvez você diga, mas como pode? Foi o William Branham que disse, só que ele não podia dizer, sou eu. Ele dizia, cada mensageiro das eras representava um selo. Então, para mim, ele já estava falando assim, eu sou o representante do 7º. E ele diz, o 7º anjo daquela constelação era quem tinha o 7º selo. 7º selo 152. E voou para mim. Então, quem tinha o 7º selo, 201 do 7º selo, era o William Branham. Só que era tão humilde, tão simples, que ele não dizia, sou eu. Ele não veio para falar como Jesus. Eu sou. Ele veio para você o identificar, que ele é o profeta do dia. Entende? Ele veio e disse para os judeus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eles não viram, não o identificaram como Deus. Agora, William Branham para os gentios não veio dizendo, eu sou isto. Eu sou o 7º selo, eu sou o 7º trovão. Ele não veio dizendo, eu sou o 7º anjo, eu sou o 7º mensageiro. Ele não veio dizendo, é eu quem o identifico. Porque o gentio tem esta facilidade de identificar muito mais que o judeu. No tempo dos judeus, nem Jesus dizendo eu sou, eles criticaram, disseram, espera lá, tu não tens nem 50 anos, e disse que viste Abraão. Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele podia ter falado diferente, antes que Abraão existisse, eu era. Mas ele não podia falar isso, porque ele é o eu sou, sempre presente. Amém. Antes que Abraão existisse, eu sou. Você não vai ouvir Branham dizer eu sou nada, porque o eu sou já tinha falado. Agora, você que tem que identificar quem é o mensageiro do dia. Ele não diz eu sou, você diz ele é. Amém. Ele não diz eu sou o 7º selo, você diz ele é. Amém. Ele não diz eu sou o 7º trovão, e você diz ele é. Amém. Aleluia. É você que o identifica. Porque você sabe que quando Deus veio aos judeus, foi uma coisa. Agora, Deus veio aos gentios. E se Deus veio aos judeus e chamou Jesus, Deus veio aos gentios e chamou Branham. Aleluia. Graças a Deus. Alguém pode tropeçar. Mas o irmão Branham também não diz, eu sou Elohim. E ele era. Bom, eu tenho aqui. Nós temos, você tem mensagem na mão. Para provar tudo isso. A gente não fala por falar. 118, hoje tem se cumprido esta escritura, é aquela primeira tradução que veio de Goiânia, mais antiga, né? Aquela amarelinha, 118. Então o homem que estava sentado ali comendo e bebendo como qualquer ser humano, tinha poeira do caminho sobre a roupa e sobre seus pés, e Abraão lhe lavou os pés. Abraão lhe lavou os pés, lavando os pés de Deus. Deus podia ter descido do céu, irmão, direto assim, ó. É tão fácil. Ele é Deus. Descer do céu e falar, eu não vou pisar nessa terra, não vou sujar meu pé. Certo? Não, ele veio e andou um espaço para sujar pé. Sujou os pés. Vamos lá. Agora chega 3 com o pé sujo na casa de Abraão. E fica lá debaixo do carvalho. Aquilo ali não é questão. A Sara, porque era parte de Abraão, e ela ficava de ouvido. Está conversando. E não é questão dela ficar dando opinião na conversa de Deus, não. Era tempo que a mulher só sabia quando o marido chegava e falava. Sabe quem é aquilo lá? Aquilo é Deus. Eu identifiquei e vou te revelar. Quem revela para a mulher é o marido. E ali estava Deus conversando com Abraão e nada de Sara. Sara estava atrás da tenda. A hora que a gente fala assim, essas mulheres
de casa em casa, perdendo muito tempo. Talvez não faz uns bolinhos para o marido, para alegrá-lo. E fica andando, fazendo visita na casa dos outros. Vai cuidar do seu marido, vai fazer coisinha boa para ele. Em casa, ser uma boa esposa, como Sara. Enquanto o marido estava ouvindo Deus, ela estava lá atrás, quem sabe estava mexendo já o novilho, fazendo bolo. O meu marido é que tem condição de identificar esse visitante. Eu estou aqui. Mas ela estava de ouvido. A igreja tem que estar de ouvido. E não é questão dos outros te falar, não. Irmãos, eu falo, isso entra em você e sai. É Deus que tem que chegar e falar para você. Essa terceira etapa não é questão, você vai ouvir o CD e você vai ver, você vai crer nisso mesmo, porque isso aqui é verdade. Eu sempre pensei que os outros criam. Quando eu preguei a primeira vez pensando que o povo cria na mensagem, no que Brana falava, o povo cria. Diz, vou dar para esses pastores, porque os pastores cria nada. Creram nada, dei para eles disseram, isso é do diabo. Mas como pode ser do diabo? Foi Brana que falou. Aleluia. Onde Brana corrigiu, eu vou lá atrás e corrijo. Já pensou bem se o irmão Brana não tivesse corrigido? Aí saem as doutrinas também de que o cavaleiro do primeiro selo era o Espírito Santo. Porque Brana pregou em 61. Em 63 ele foi lá e... Vamos riscar isso daqui. Não é o Espírito Santo. Esse cavaleiro do cavalo branco, no capítulo 6, verso 1 de Apocalipse, é o anticristo. É uma coisa tão oposta. Ele diz, é o Espírito Santo, é o anticristo. Alguém diz, eu vou crer nesse homem, que jeito? Uma hora ele fala que é o anticristo, outra hora ele fala que é Cristo. O eleito, não, agora eu entendo. Eu creio nele. Amém. É por isso que ele foi e corrigiu. Ele tentou pregar aquilo. Tem o parágrafo 125 do primeiro selo, ele fala sobre isso. Eu estudei as mensagens de Uriah Smith. Eu estudei aquelas mensagens, mas o que eu pude fazer era pregar o que eles criam. Mas quando me foi revelado. Agora eu quero saber se aquele povo estava ao lado dele. Quando o irmão Brana pregava a mensagem dos outros, lia o livro dos outros, alguém podia falar, Brana, sabe que é profeta? Então ele leu o meu livro. Ele citou até lá na pregação dele. Tem uma pregação? Então, ele citou o que eu creio. Brana, sabe, a pessoa bem, um profeta, citou o que eu creio. Aí, mas depois de 63, Brana foi lá e apagou tudo. Amém. E aí eu quero ver, já aquele homem apagou tudo o que eu disse. Ele falou que era certo, agora ele veio e falou que era errado. Só o eleito para identificar, esse homem é profeta. Amém. E identificar quando ele foi profeta, ele nasceu profeta, mas exercer ministério de profeta, você tem que saber o identificar quando foi. Amém. Nascer, nasceu, você não pode negar. Brana nasceu profeta. Amém. Glória a Deus. Mas identificá-lo como profeta de Apocalipse 10, que é a abertura da palavra, só em 63. Amém. Você pode tê-lo como profeta, curando enfermos, discernindo, revelando enfermidades, mas revelando a palavra só em 63. Amém. Aquilo ali mostrou o sinal de Apocalipse 10. Bom, para vocês entenderem melhor, você quer melhor do que as 7 eras da igreja? Às 7 eras da igreja, o William Branham pregou e pediu, Senhor, me dê uma comprovação de que isto é verdade. Deus veio na coluna de fogo e ficou 15 minutos na parede do tabernáculo Branham. Ele diz nas mensagens, ficou ali 15 minutos. Aí você vai na era de Filadélfia, onde o irmão Branham lê sobre o Apocalipse capítulo 7, nas eras, antes dos selos, ele diz, estes daqui com palma nas mãos, estes são a noiva. Você vai no 7º selo e diz, estes não são a noiva. Oh, que grande aprovação de Deus estava ali, Deus até escrevendo na parede. Mas aquele ponto Deus não podia revelar, porque era o dia do 7º selo que ia revelar aquilo. Não era ali na 6ª era, ele deixou daquela forma, lá ele corrigiu. E você tem que entender que foi uma correção. E
vendo esses grandes sinais. Os sinais que veio do Monte Pôr do Sol para cá é superior ao sinal da mão que estava sobre a parede. Sabe por quê? Porque aquela coluna de fogo que estava sobre a parede estava escrevendo, estava vindicando o que o irmão Branham estava pregando, mas em 63 não estava mais sobre a parede, nem sobre a cabeça, estava dentro. Em 63 a coisa estava dentro. Aquilo era a encarnação de Deus. Deus estava em carne na terra. Quando? Quando ele desceu em Apocalipse 10:1, como anjo forte, mas ele se transformou 10:3 em falobrador como leão. Bom, já não era cordeiro mais. Eu vi essa foto e os irmãos da terceira etapa dizem que prega a terceira etapa. A foto está lá exposta e logo na coluna de fogo eles colocaram ali: olhar de misericórdia. Meu Deus, mas que ignorância tão grande. E aquilo ali é juiz, como é que tem olhar de misericórdia? Eles não querem escutar o que nós pregamos, mas eles pregam essas coisas e os outros crê. Aí você vai mostrar o que é isso que Branham disse aqui. Isso daqui é juiz supremo. Amém. Juiz supremo não é olhar de misericórdia. Amém. Amém. E eles dizem que é olhar de misericórdia só porque tem 1000 pessoas, os outros crê. Eu fico sozinho, mas vou falar o que Branham falou. Amém. E daqui, juiz não tem olhar de misericórdia. Isso é o que diz a mensagem do profeta. Amém? Meu Deus do céu. E meu tempo aí, como é que vai? Desse jeito eu vou até meia-noite. Amém. Já? Aí não me despertou e eu vou agora. Até onde eu vou? Nem comecei. Vamos, para mim terminar logo, porque o meu tempo já está esgotando aqui. Só para vocês verem alguma coisinha. Abraão o identificou, lavou os pés dele. Está aqui, nós lemos aqui, olha, 118, hoje tem cumprido essa escritura. Deus mesmo se voltou para Abraão e perguntou-lhe. Agora aqui está, ele tinha poeira do caminho sobre a roupa, sobre os seus pés, e Abraão lhe lavou os pés. Deus mesmo se voltou para Abraão e perguntou-lhe: por que tem rido Sara na tenda? Dizendo isso, tem hora que a igreja duvida. A igreja duvida. É mesmo, Tem hora que o Abraão aponta para verdadeiros ministros da mensagem que crê. A Sara aponta para a verdadeira igreja que fica sem saber se aquilo é verdade ou não. Ela só não morre porque ela está no ministro que tem revelação. Entende? Ela só não morre por isso. Agora, se ela não estiver naquele ministro, você sabe que até Jezabel estava em Acabe. A mulher crente tem que estar no marido, porque Jezabel estava inteirinha em Acabe. O que você quer, Acabe? Eu quero a vinha de Nabote. Mas ele não quer vender? É fácil. Eu mando matar ele. Ela estava em Acabe, ela mandou matar Nabote e diz: agora, rei, a vinha já é sua. Oh, que coisa! E depois a mulher crente não fica no marido, ela quer encabrestar o marido. Você fala o que eu quero. Falou bem, amor? Falou? Encabresta ele. Fala o que eu quero. Não, fica quieta, mulher, vai para o seu assento. Você vai falar o que eu quero. Você vai falar o que eu quero, bem. Não é eu que vou falar como homem o que você quer. Não é a igreja encabrestar Deus. Senhor, dá uma mensagem para nós do jeito que nós queremos. Não. Eu vou dar a mensagem do jeito que eu quero. Deus nunca deu uma mensagem para a igreja que a igreja quis. E nós temos que deixar de ser Acabe e converter em Abraão. E as nossas esposas têm que largar de ser Jezabel e ser Sara. Está no seu lugar. E se não mudar de lugar, você vai continuar com aquela vida mesquinha, vulgar, antibíblica. Por isso não pode se submeter à mensagem, à revelação. Não pode, porque o marido tem que ouvi-la, Deus tem que ouvir a igreja. Não, é a igreja que tem que ouvir Deus. É a igreja. Não pensa que Deus fica assim.
eles não querem me ouvir, aí Deus vai chorar. Na hora que você pensa que assim, Aleluia! olha lá, você vê Deus não canta. Oh, Deus! Por que o senhor está chorando, Senhor Jesus? A igreja não quer me ouvir. Não. O que é isso? Sabe o que ele fez? Casamento e divórcio. 211 a 213. Ele veio, ele diz, os luteranos, os wesleyanos, os pentecostais não quiseram ter um ato profundo, sexual, espiritual com ele. Ele deixou eles de lado e tomou outra. Deixa quieto. Tem coisa que Deus... Nós amenizamos as coisas, mas Deus não. Amém. Obrigado. Até uma mulher que corta o cabelo, você pega a mensagem de irmão Brand e diz assim, Deus te honraria se você a deixasse. Não estou mandando você largar da mulher, não. Tolera ela agora. Aguenta, coração. Aleluia. Aleluia. Mas o irmão Brand diz assim, Deus te honraria se você a deixasse. Mas ele não falou para você, Deus te honraria, você que tem que se virar. Aí você tem, a Brana fala, não, Deus te honraria, então você tem que tratar com Deus. Meus irmãos, então isso daqui, Abraão lhe lavou os pés. Você tem que humilhar a mensagem do dia. Elohim chegou na sua casa. Abraão identificou, tem dois ali, tudo bem, muito obrigado pela visita. Mas o senhor, eu vou trazer água, vou lavar seus pés. Lavar os pés do Senhor, do Elohim. É Deus encarnado. Você está lavando os pés de Deus encarnado. E Sara pode não entender muito bem, porque a promessa foi muito forte. Uma velha ter uma criança. Lá dentro ela deve ter pensado, não vai ser fácil essas veias lactantes funcionar, está tudo seca. Não vai ser fácil não. Mas porque ela estava em Abraão, então as veias funcionaram. Meda não morreu porque ela estava em Brana. Sabe que a irmã Meda era para morrer quando ela bateu a porta na cara do profeta. Mas sabe por que ela não morreu? Porque o irmão Brana já tinha testificado. Ele diz, com a mão nessa Bíblia, nós nunca discutimos. Então uma mulher dessa não pode morrer fácil. Mas ela só deu uma escorregadinha e bateu a porta. Devia morrer. Não morreu. Porque ela estava em Brana. Muitas vezes, se a mulher for uma boa esposa para o marido, se ela for uma boa esposa, se ela ficar no lugar dela, tem coisa que é para ela morrer. Mas ela não vai morrer porque ela está naquele marido. Amém. Amém. E ela deveria entender que ela diz, ai, Deus que gosta de mim. Deus gosta do seu marido. É meio esquisito, mas Deus gosta do seu marido. Porque se você não estiver no seu marido, você não tem cabeça. O seu marido é a cabeça, você é corpo. Deus gosta de cabeça, que rege. Porque Deus apareceu no Monte Pôr do Sol, ele apareceu cabeça. Amém. Olha como ele veio aqui. Aleluia. Foi fotografado. Glória. Ele não precisa mostrar o corpo somos nós. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Ali fotografou cabeça. E sempre eu digo, Deus parece que vem ao mundo do avesso. Porque ele não veio direitinho olhando para nós assim, mas ele veio virado. Olha a terra como é que está aqui. Se você quiser ver Deus, tem que virar um pouquinho para a direita. Tem que virar da forma que você crê. Vira! Amém. Amém. Glória a Deus. Não vira sua foto, não, vira sua cabeça. Vira a forma de crer. Aleluia. Para William Branham ver que era Cristo, ele diz, um dia no meu escritório, eu virei esta foto um pouquinho para a direita e ali estava Cristo. Amém. Mas nem Branham viu que era Cristo. Ele teve que ir para o escritório um dia. Naquele dia ele não viu. Foi lá para o escritório, aí ele virou. É Cristo. Cristo está aqui. No centro da foto estava Cristo. Amém? Jesus Cristo. Amém. Paciência comigo agora, porque eu não vou ler tudo, mas não tem jeito.
136, hoje tem se cumprido essa escritura. Isto foi a semente real de Abraão, e esta semente real que veio por causa da identificação daquele homem assentado ali com Abraão. Veio para provar que era o mesmo Deus, prometendo-nos, como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, quando se manifestar como Filho do Homem. Amém. Este é o dia em que se deve cumprir a Escritura. Este é o dia. Ele não podia falar, sou eu. É você que tem que vir aqui. Cumpriu mesmo com ele. Elohim estava ali. 215, Cristo, mistério de Deus revelado. Só uma parte final aqui para você. Ele está falando de Ora Hobbes, ele diz, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Ló, quando foram tipificados personagens atuais, como Billy Graham e Ora Hobbes, naqueles mensageiros que desceram até Sodoma, pregaram, cegaram os olhos dos sodomitas com o Evangelho. Tem pregação que é para cegar. O fulano está pregando, você precisa ver, rapaz. Está pregando que é uma beleza. E ele está pregando, cegando o povo, e a igreja, ei, glória! E a cegueira, e pregando e cegando, Billy Graham, um homem de Deus, Ora Hobbes, homem de Deus, pregando, cegando, com o evangelho, não com o evangelho espírita, não com o evangelho católico, com o evangelho verdadeiro, pregando. Mas ele não pode mostrar a verdade. Se você quiser ver a verdade, olha a Brana, olha o que Deus está falando, ali de lado, o identifique. Aleluia. Glória a Deus. E essa classe de sinal manifestou ele. E como chamou Abraão? Elohim. Este era Deus manifestado em carne. Amém. Na casa de Abraão. Era Deus manifestado em carne. 225. Cristo é o mistério de Deus revelado. Por meio da presença do Deus vivente, do Cristo vivente, da palavra vivente. Observe. Presença vivente, Cristo vivente, palavra vivente. Por meio de sua vindicação pessoal. Ele prova a sua igreja. Não são membros. Ele nunca operou assim nos dias de Moisés, nem em nenhuma outra ocasião, nem no fim do mundo, quando tudo será destruído. Nos dias de Ló, não foi questão de ser membro, mas vindicação pessoal. Isto é, Deus em carne. Foi a vindicação pessoal. E você tem que o identificar. Deus em Billy Graham? Não. Deus em Ora Hobbes? Não. Deus em William Branham. É uma identificação que você tem que fazer. Amém? Que vocês conhecem, deixa eu repetir, 157, para mim terminar, Abraão restaurado. Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Você crê nisto? Amém. Ele é Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Amém. Aquele mesmo Deus nunca morre. Lavando os pés de Deus. Você está vendo? Ele é Deus em minha carne, diz o profeta. Ele é Jeová, Deus em minha carne. Oh, deixa que isto penetre. Isso daqui não é mensagem de um homem. Isso daqui é Deus. Entende? Nós temos fraqueza. Nós somos um fracasso desde que nascemos, diz William Branham. Mas quando tem um ministério, o ministério é Deus. Você falar contra isso, você está falando contra Deus. Então não pode falar contra Deus, você sabe que isso é Deus. É Deus quem está fazendo estas coisas, é Deus quem está revelando estas coisas. Quando eu vou lavar os pés do meu irmão, eu deveria identificá-lo. Estou lavando os pés de Deus agora, porque Deus está em carne na igreja hoje. Hoje Deus não está em carne em mim, num homem só. Num homem é promessa de Deus de estar no sétimo anjo. Já foi. Deus em carne. Elohim foi no profeta. Essas identificações aqui devem ser maravilhosas para nós. Você pode não saber disso em lugar algum, mas na mensagem do profeta você tem que saber que isso ali foi Deus em carne. Deus comendo, Deus bebendo, Deus conversando e tendo seus problemas, como homem ele tinha, mas olha, o ministério era tanto Deus que você tem que identificar. Este ministério do sétimo anjo foi o ministério de Jeová em carne. Ele é Jeová Deus
em minha carne nesta noite. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por mais este momento de podermos identificar sua palavra e saber que ela é verdade. O que o Senhor prometeu fazer nesse dia final, o Senhor está fazendo. Hoje, o Senhor não prometeu revelar. Hoje, o Senhor quer que o povo que foi revelado coma o livrinho e profetize outra vez. Isto é, pregue. Pregue outra vez. Pregue quando você comeu o livrinho. Se não comeu, coma. Coma o livro. Agora, você não pode comer um livro selado com o 7º selo. Coma o livro que foi revelado pelo 7º selo. O 7º selo revelou todos os demais. O 7º selo é a vinda do Senhor. Foi o que trouxe Jesus Cristo de novo à terra. O 7º selo, diz a Bíblia, o profeta diz, o traz de novo à terra. E o 7º selo trouxe Cristo de novo à terra. Mas quando ele pisou na terra, ele chamava William Branham. É isto que o povo precisa identificar quando lava os pés. Ah, mas é um homem com os pés sujos, empoeirado. Não importa, Abraão diz, ele é Elohim. Não li ali São João 12, onde Maria pôde quebrar um vaso de unguento puro aos pés de Jesus, lavar seus pés, enxugar com seu cabelo. Ela tinha cabelo para enxugar os pés do Senhor. Ela o identificou. Hoje a igreja está sentada aos pés do Senhor, ajoelhada, lavando os pés do Senhor. Sabe o que é crer nesta palavra? Crer na revelação dos 7 trovões dentro do 7 selo é estar de joelho na terra, lavando aos pés de Deus, dizendo muito obrigado, Senhor, por esta revelação que está aqui na terra, na parte mais baixa. Aleluia! Não na cabeça, mas na terra, na parte mais baixa, nos pés, onde os pés estamos nós aqui. A igreja está aqui com os pés na terra. A sua cabeça veio num homem, e agora o seu corpo é a igreja, que tem recebido as diretrizes do cabeça Jesus Cristo. E o Senhor passou com toda a revelação dentro de um homem chamado William Marion Branham. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela obra que o Senhor fez, não apenas do Calvário de me salvar, mas de me revelar a obra de Apocalipse 10. Muito obrigado pelo monte pôr do sol. Muito obrigado pelas revelações quando o Senhor desceu ali, que o irmão Branham foi para casa e diz, vamos agora para Jeffersonville e vou pregar a revelação dos 7 selos. Pai, obrigado por esta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.